Pensando em comunicação, publicidade e até imagem mesmo, e credibilidade, é só um exemplo, né? É só uma tese, tá? Que seria mais o quê? De repente, aí eu estava falando da Revolução Industrial, né? Na época lá, tal, de manipular uma máquina, né? E colocar os seres humanos para isso. E trabalharem, e a máquina, de repente, você precisa aumentar a velocidade da máquina, automaticamente as pessoas, né, normais também. E aí, vocês lembram da história da administração lá, né? Que aí vem um Toyota, tá, os japoneses, blá blá blá. Essa é a imagem que a gente tem na administração, né? Tem outros e tal, orientais, na verdade. Eu falo japonês, mas vamos ir para a linha oriental. E aí, ensinar administrativa, marketing, a galera sabe, né? Aí tem outras culturas que a gente tem orientais aí, nas faculdades, que falam muito sobre essa área oriental. Por que disso? Vamos ir para a comunicação, e para a própria economia, por exemplo. Qual é a imagem que a gente tem? Qual a imagem que chega para a gente? Bom, eles estão lá do outro lado do mundo, né? Mas qual a imagem que a gente tem? Tirando esse do Toyota, tirando de um autor de livro, esqueci o nome dele, que ele era não só monge, mas também chegou a ser, como é que fala? Viver na guerra deles lá do Japão, que você sabe que os orientais também já viveram nas guerras aí, né? Aí depois disso eu acho que ele fez livros sobre estratégias e tal. Tá tudo lá nas faculdades, esses livros, essas imagens que a gente tem dos orientais. E aí vamos pegar os filmes, os desenhos e outras coisas, né? Essa é a imagem que a gente tem, correto? E aí quando a gente chega perto do oriental, qual a imagem que a gente tem? Ou um professor, ou qualquer coisa assim, que a gente tem, que olha para a pessoa e fala, essa pessoa pelo menos tem uma características ou uma descendência oriental. Qual a imagem que a gente tem? Fala a verdade. Aí você fala, mas por que essa tese eu estava pensando? Acordei pensando sobre isso. Agora vamos se colocar lá do outro lado do mundo, dentro dos outros países, vamos ver qual a imagem que tem do Brasil. Qual a imagem que nós brasileiros, passamos para o Brasil. Vamos pensar no lado positivo. Faz uma lista. Agora vamos pensar do lado negativo. Ou senão, para quem tem conhecidos lá fora, ou amigos que estão morando lá nos outros países, pergunta qual a imagem que eles têm de nós aqui. E aí, através dessa imagem, que nós transmitimos daqui para lá, ou quando eles vêm para cá também a gente transmitimos, né, de alguma maneira, quando eles vêm visitar nós aqui, até os próprios empresários mesmo, né, o donos de empresas e tal, a imagem que a gente vai passar. Aí, através dessa imagem ou essa comunicação, a gente tem que pensar, que é uma tese que a gente vive falando no Brasil sobre a economia. A economia precisa de quê? De credibilidade, precisa de vários outros fatores, né? E através da credibilidade. A economia não é simplesmente só fazer uma ação que vai ajudar. Pensando em evolução, a gente precisa criar uma outra imagem. Aí tem ligado com a educação, tá ligado com os outros fatores. E aí a gente tem que pensar, o governo, eles já conversaram com os meios de comunicações sobre esse tipo de estratégia para ajudar a economia? Não precisa não esconder as coisas ruins que passam no Brasil, não é isso. Mas mostrar as coisas legais que tem no Brasil, as coisas positivas que tem no Brasil. Referente a passar credibilidade e segurança, né, para esse tipo de pessoas, né? Para os empresários, para outros países mesmo. Então é algo bacana a gente rever. Ou seja, aí você estando lá em outro país, criando essa imagem. Qual a imagem que nós, brasileiros, quando a gente fala Brasil, como eu já disse um dia desse, acho que eu disse ontem, Brasil não é um país. As pessoas que nascem lá dentro é o próprio Brasil, né? O Brasil é só um nome de um território, né? Só que as pessoas que nasceram lá, que é o Brasil. E é esse o Brasil que passa a imagem do próprio Brasil para as outras pessoas, ou os outros países, né?
Então seria bacana o governo, ou sei lá quem, ou até as próprias faculdades, meus professores pensarem sobre isso. Qual a imagem que a gente... Eu aprendi muito isso nas faculdades que eu fiz, que os professores, alguns viajavam para fora e davam esse testemunho, esse tipo de conversa. A gente conversava sobre isso, né? Então é bacana. Qual a imagem que nós, brasileiros, passamos de credibilidade para eles lá fora, ou quando eles vêm aqui fora, qual a imagem que nós passamos, né? Seriedade, respeito, confiança, e blá blá blá. Algo para pensar. É só uma tese, tá? Mas é algo para pensar. E o que a gente pode fazer para mudar essa visão negativa, que tem também. Tem positiva, não vou falar que não tem, tem. Mas em quais setores? No futebol? Na música? Pô, legal, mas e aí? E tem outras coisas também, mas é algo para pensar. Positivo ou negativo. Ou seja, qual a imagem que nós passamos. Agora, para ficar mais claro, em um nível um pouquinho mais autoavaliação de si mesmo,